Vamos lá. Nesta segunda, o presidente da Câmara, Hugo Mota, esteve ao lado de Lula numa cerimônia oficial, mas tudo bem, é cerimônia oficial, né, protocolar. Agora, o que ele anda dizendo está causando certos arrepios nos governistas, que acham que Hugo Mota anda flertando com a direita. Vamos conferir na reportagem de Luciana Amaral. Há uma semana no cargo, o novo presidente da Câmara já criou rusgas com o PT ao dizer em entrevistas recentes que os atos do 8 de janeiro de 2023 não foram uma tentativa de golpe. Governistas rebateram as afirmações, que também causaram um mal-estar com ministros do Supremo Tribunal Federal. Mota ainda criticou os tamanhos das penas dos condenados pelos atos, que chegam a 17 anos de prisão, alegando que são desproporcionais. Além disso, declarações do presidente da Câmara de que a lei da ficha limpa impõe um prazo de inelegibilidade muito longo, de 8 anos, são vistas como uma inclinação à direita bolsonarista, que defende a redução para 2 anos. Isso colocaria o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. Esses episódios contrastam com a postura de neutralidade que Hugo Mota adotou como candidato e que o levou à vitória por 444 votos, a segunda maior da história, com apoios tanto da oposição quanto do governo. Mota fez alguns acenos à esquerda no discurso de posse, comemorada pelo Planalto. Mas agora, o Planalto também espera mais diálogo com a Câmara, sem tantos conflitos como aconteceu com o antecessor, Arthur Lira. Nesta segunda-feira, inclusive, Mota participou de um evento do governo federal ao lado do presidente Lula, em Brasília. Mesmo assim, Mota tem sido incisivo, isso no campo econômico, por exemplo, ao cobrar compromisso fiscal da gestão petista. Também desagradam o executivo declarações do presidente da Câmara de que ele tem interesse em discutir o semipresidencialismo. O tema voltou ao debate público com uma proposta de emenda à Constituição, protocolada na semana passada. Para o PT, a mudança de sistema de governo não passaria de uma estratégia do Congresso para ganhar ainda mais protagonismo frente ao Executivo. Em viagem pelo país, Lula também busca se aproximar do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Os dois devem dividir palanques no Amapá nesta quinta-feira, numa série de entregas de Lula com o propósito de melhorar a sua popularidade. Creomar, assim, um plano bem abrangente. Qual é a surpresa dos governistas com uma figura política como a do atual presidente da Câmara, Hugo Mota, que no papel é da direita e representa uma casa legislativa que nos últimos anos, isso dura bastante tempo já, aumentou as suas prerrogativas às custas do Executivo? Bom, Ilha, primeiro de tudo, boa noite a você, ao Caio, a Thaís, Daniel lá de Brasília e aqueles que nos assistem. Eu creio que o elemento surpresa, na verdade, se deriva de uma outra questão, que é o fato de que o governo Lula, nessa terceira administração e entrando no terceiro ano, até aqui é um governo que vive aquilo que nós particularmente nomeamos na Dharma, que é uma espécie de curto-circuito decisório. Você tem muita gente puxando a corda, cada um para o seu próprio lado, e em determinado sentido esse curto-circuito gera um telefone sem fio, as informações vão chegando de maneira ruidosa. O que isso quer dizer em termos práticos? Como alguém se surpreende com um político que tem uma biografia de direita, em um Congresso que está clivado à direita e que fez compromissos com um arco de alianças que vai de um grupamento minoritário, que é a base do governo, até um grupamento majoritário, que é a oposição, com um posicionamento que seja crítico a alguma pauta do governo. O que a gente pode dizer, em determinado sentido, é que se na posse e no dia seguinte à posse, quando Mota e Alcolumbre fazem uma cerimônia bastante amistosa com o presidente Lula, ele colocou um pé em uma canoa. Mas ele não foi eleito só com os votos dessa canoa. Então, à medida que isso gerou algum tipo de burburinho na oposição, ele se posicionou no outro sentido. E aí, esse processo de equilíbrio vai ser, obviamente, muito dependente da própria capacidade do governo entrar no jogo e dizer, olha, eu posso oferecer isto, o que você me devolve? Há uma marcação clara de território e de agenda de um político que é jovem,
que tem ambições e interesses em termos de futuro e, obviamente, vai ter que marcar posição em uma série de temas importantes. Vai ter uma ironia até divertida que você acabou de sugerir para nós, Caio. Passo para você. A provocação embutida no que o Creomar acabou de dizer, que é a seguinte: o problema não é o comportamento talvez surpreendente do Hugo Mota, é a surpresa de um governo que não entendeu o que está acontecendo. Não, completamente, né? Se alguém se surpreendeu com o Hugo Mota ser de direita, não olhou a trajetória dele desde 2011. Mas é o que a nossa repórter acabou de trazer. Exatamente. É que, na minha percepção, o governo não esperava que fosse tão rápido assim para ele manifestar posições à direita, né? Durou dias, né? Dentro de uma estratégia dele e da equipe que o assessora de torná-lo mais conhecido, né? Diferentemente do Arthur Lira, já era conhecido, o Rodrigo Maia já era conhecido, o Eduardo Cunha já era conhecido, o Hugo Mota não era conhecido. Mas o Hugo Mota no universo político em Brasília é muito bem conhecido, sim. Está lá desde 2011, deputado federal, foi super fiel ao Michel Temer, de direita, foi super fiel ao Jair Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro, votou a favor do impeachment da Dilma. Qual a surpresa com o Hugo Mota vocalizar o que ele está pensando? Né? Mas aí se insere numa estratégia também de comunicação, de torná-lo conhecido. Estamos aqui falando dele. Passou toda a mídia falando dele no final de semana, na sexta-feira. Semana passada só deu o Hugo Mota, né? Para as pessoas torná-lo conhecido. Tanto que hoje eu senti de ontem para cá que, dada a reação da esquerda, do Palácio do Planalto, houve uma tentativa de rearranjo. Hoje ele foi lá no Palácio do Planalto, numa cerimônia junto com o presidente Lula da área de educação. Né? Mas, para quem não conhecia, está aí para o governo que não lê os discursos dele, é só ver as votações, está tudo lá. Então, essa é outra ótima questão que você está levantando, Caio, porque a gente fala tanto, ou melhor, o governo fala tanto que o problema de comunicação, todo dia a primeira reunião do presidente da República é com o chefe da SECOM, com o seu marqueteiro, o chefe da propaganda política, como quiser chamar o Sidônio, mas aí foi o melhor golpe, até golpe no bom sentido, Daniel, até aqui, foi o dar um Google aí, do Hugo Mota. Quer dizer, você me deu um Google para saber quem eu sou? Não. Então, dá um Google aí que você vai saber quem eu sou. Ele já está com quantos mil seguidores, Daniel? William, essa pergunta você está fazendo para a pessoa errada, porque eu não tenho nem perfil no Instagram, então eu não sei dizer quantos seguidores tem. Mas estou achando que você está muito parcimonioso de dizer que o Sidônio participa só da primeira reunião do dia ali com o Lula, viu? Acho que ele virou o posto Ipiranga geral, tá? O Lula não começa a trabalhar, ou então ele começa a trabalhar com o Sidônio. Aí sim. Aí sim. Agora, eu estou com o Caio no seguinte ponto. Hugo Mota tem como seu grande padrinho político Ciro Nogueira, que é um dos mais eloquentes oposicionistas do governo Lula no Congresso Nacional. Esteve sempre muito próximo de Eduardo Cunha, que foi o pivô do impeachment de Dilma Rousseff. Pertence a um partido político que tem se recusado, embora tenha um ministro, a fazer parte formalmente da base aliada. Não há motivos para surpresa. O que aconteceu é que Hugo Mota, na prática, acendeu vela para dois santos. Acendeu para o PT e para o PL, para o governo e para a oposição. Agora, a gente brincava no sábado, na eleição das mesas diretoras do Congresso, qual que era assim, o drama do Hugo Mota ao acordar eleito por todos esses grupos na segunda-feira e pensar, bom, para quem que ele vai piscar agora? E ele está piscando, na verdade, para quem ele sempre foi. Ele sempre foi um sujeito de centro-direita, liberal e ortodoxo na área econômica, que vai apoiar uma agenda que neste governo é representada, ainda que de forma imperfeita, por Fernando Haddad, então não vai sobrar, não vai faltar apoio para uma agenda econômica, mas que não inclui aumento da arrecadação. E ele quis deixar claro muito prontamente na sua primeira semana que ter o apoio de todos e falar com todos não significa ser um picolé de chuchu. Esse era o grande drama do entorno de Hugo Mota. Como mostrar que um cara que sabe dialogar não é um picolé de chuchu. E ele tentou demonstrar isso na primeira semana. Deixa eu pegar esse ponto que você acabou de levantar, Daniel.
Porque mesmo na reportagem da Luciana a gente vê isso também, Thaís. O Hugo Mota dando grande ênfase a que seria uma agenda econômica. Você conseguiu identificar que agenda econômica ele persegue? Não consegui, nem eu, nem ninguém, né? Até porque qual é a agenda econômica também do governo? O que a gente sabe é que talvez o tema mais importante é a votação do orçamento, que precisa passar por modificações importantes. Que ficou para depois do Carnaval. Que ficou para depois do Carnaval, mas precisa passar por modificações importantes. O governo vai ter que admitir despesas maiores, em função da inflação do ano passado, que foi maior. Então, o governo vai ter que admitir despesas maiores. O governo tem que liderar a regulamentação e como é que ele vai encaixar o pacote fiscal do ano passado também no orçamento de agora. E essa sinalização que o Hugo Mota está dando é que não necessariamente vai ser uma coisa simples de fazer. Não vai ser simples. E a moeda de troca não necessariamente vai ser apenas a liberação de emendas. Pelo menos essa é uma leitura que está sendo feita aqui. Assim, a emenda parlamentar, o grupo de emendas parlamentares passa a ser, então, a discussão, volta a ser a discussão ali de moeda de troca. Não necessariamente vai ser essa mais, porque se o Hugo Mota perceber que o governo, ao longo da sua gestão, o governo vai precisar muito mais dele do que ele, do governo, especialmente na escolha do orçamento, ele vai poder brincar do jeito que ele quiser. Cleomar, você é o CEO da consultoria de análise política Dharma. Isso significa dizer que você profissionalmente se dedica a desenhar cenários de risco. Isso. Qual é o cenário de risco Hugo Mota para o governo? Eu creio que o cenário de risco Hugo Mota para o governo é um cenário de risco que é anterior à própria chegada do Hugo Mota. O que é que eu estou querendo dizer? Me parece que desde o primeiro momento dessa terceira administração Lula, há uma enorme dificuldade de entender qual é a raiz do problema e entender, aqui eu vou usar uma expressão do Caio, e como ele está de frente, para mim não é plágio, né? Estou citando a fonte. Nós temos aí de saída que muita gente dentro do governo, ao vencer a eleição contra Jair Bolsonaro, achou que essa era uma vitória das bases, essa era uma vitória do Partido dos Trabalhadores, mas não entendeu que essa era uma vitória de um fenômeno político representado pelo Lula, mas, sobretudo, uma derrota do estilo Bolsonaro de fazer política. Isso levou a um segundo processo, que é, nesse sentido, da própria conformação de um modelo de tomada de decisão que, não tinha correlação nenhuma com o jogo de forças dentro do Congresso Nacional, e 2, trouxe correntes do Partido dos Trabalhadores que tradicionalmente vivem se digladiando, e aí você tem uma situação que lembra um pouquinho um poema do Drummond de forma invertida. Fulano não gosta do Beltrano, que odeia o Cicrano, que não conversa com Beltrano e que, no fim, o último da fila odeia todo mundo. E vamos para a pergunta, e agora, José? O ponto, basicamente, e agora, José, né? Basicamente e agora, Luiz Inácio, você vai assumir uma posição de resgatar o governo, pegando uma alegoria que eu ouvi muito boa no dia de hoje de um cliente em uma reunião, basicamente a pasta de dente que saiu do tubo. Não dá para voltar a pasta. O poema chama Quadrilha, mas aí é coincidência apenas. Né? Mera coincidência poética. Mera coincidência, licença poética. Licença poética. Você puxou 2 vezes nas suas intervenções, Cleomar, a nossa atenção para processos decisórios. Isso. E eu leio as suas palavras como uma crítica muito forte a um grupo político incapaz de tomar as decisões, ou quando as toma, como você acabou de dizer, elas estão desvinculadas, da relação de forças entre os poderes e 2, da situação histórica que levou esse grupo ao poder. Caio. William, a taxa de, vamos dizer assim, de estabilidade política e de apoio político que o Hugo Mota vai dar ao presidente Lula vai ser diretamente proporcional à taxa de estabilidade que o próprio presidente Lula vai ter ou não e de competitividade política em 2026. Na medida em que a gente atravessar 2025 com Lula com uma taxa, vamos supor, hoje a taxa de desaprovação é maior do que a taxa de aprovação. Pela primeira vez. Isso. Se isso continuar nessa crescente, fica mais fácil, mais confortável, mais cômodo para o Congresso Nacional e principalmente para a Câmara fazer movimentos que desestabilizem o governo. Por exemplo, o projeto de lei da anistia. O projeto de lei da anistia, ele estava enterrado até a semana passada. E o Hugo Mota desenterrou ele nas falas que ele deu. E ele incomoda profundamente o governo Lula. Porque, de repente, o Bolsonaro aí
livre, né? Um Bolsonaro livre para participar da cédula eleitoral, pelo menos por elegível, claro, é uma ameaça, sim, ao governo. Semana passada em Brasília, mais de uma pessoa me perguntava, poxa, se hoje fosse Lula e Bolsonaro, quem que ganhava? Né? Não é uma resposta simples para você fazer. E um Bolsonaro elegível é, sim, de fato, uma ameaça ao governo Lula, embora ele seja muito fragilizado, mas o Lula também está fragilizado. Então, se o Lula atravessar esse ano com chances reais de vencer, competitivo, o Hugo Mota e a Câmara reflui um pouco. Mas não me parece que nessa largada o Centrão e o Hugo Mota e a Câmara dos Deputados têm essa percepção. Eles têm a percepção que dá para sambar em cima do governo e que o governo tem que tomar muito cuidado para ser um governo popular e competitivo em 26, sob pena de poder vir, sim, facilmente movimentos políticos de dentro do Congresso que desestabilizem o governo, tal qual o projeto de lei da anistia. Gente, é um ambiente... Desculpa, Daniel, a gente foi juntos aqui. É um ambiente muito fluido, né? Eu acho que eu nunca testemunhei um ambiente político assim. Criomar, Caio, Daniel, que cobrem política, em que está tão difícil você identificar, inclusive a interlocução, porque nessa relação em que está todo mundo tateando, como é que as decisões vão ser tomadas? É um ambiente muito fluido da política, muito desconectado. Daniel? Eu ia dizer o seguinte, prefiro pensar em Hugo Mota como porta-voz de um estado de ânimo ali que a gente está vivendo na Câmara dos Deputados. Claro que ele prometeu, de um lado, para o PL, vou colocar o PL da anistia em votação, e prometeu para o governo e para o PT que não vai colocar em votação. Agora, ele assume. Assume em que condições? Assume com o presidente de um partido da base, Gilberto Kassab, dizendo que o governo hoje não se reelegeria e que o ministro da Fazenda é fraco. Assume com o presidente de outro partido, que pode-se dizer, de certa forma, da base de Solidariedade, que diz que no que depender dele nunca mais vai apoiar Lula. Assume com um contexto em que União Brasil, que é um partido que tem 3 ministros, 2/3 do partido vota contra o governo. Existe um estado de ânimo na Câmara de que, olha, a agenda econômica não dá mais, porque eu não aceito mais arrecadação, um estado de ânimo em que o governo não tem ideias, não propõe, perdeu a capacidade propositiva e não domina mais a agenda, e que tem uma percepção dos parlamentares de que joga em aliança com o Supremo na questão que é mais importante, que fez, de certa forma, Hugo Mota presidente de um sindicato dos deputados, na prática a palavra é essa, em que o Executivo joga junto com o Judiciário na questão das emendas parlamentares. Diante de tudo isso, que elementos que ele tem para ser mais governista do que oposicionista à frente da Câmara? Hoje a coisa está literária, Cromar, porque o que vocês acabaram de dizer me lembra um velhíssimo provérbio alemão. Aqueles que são declarados mortos são os que vivem mais tempo. Então, se a gente fala de uma situação fluida, na qual, como você assinala, temos diante de um governo que não toma conta da agenda e não tem grande capacidade decisória, diante de um Congresso que se sente, vamos dizer, forte o suficiente para achar eu é que sou... Na verdade, o fator que define para onde as coisas vão, estamos tirando o Lula da jogada? Eu não acho que nós estamos tirando o Lula da jogada. Eu creio que, em algum sentido, o próprio presidente Lula fez algumas escolhas no processo que se desdobrou da eleição até o governo estar nos trilhos, por assim dizer, em que ele mesmo optou por terceirização. E essa é uma queixa recorrente de muitas figuras parlamentares que dizem que, comparativamente, esse é um Lula que participa menos do jogo. É um Lula que está menos disponível ao diálogo, é um Lula que está menos disponível a fazer os churrascos, os almoços, as confraternizações com as lideranças parlamentares. Aí alguém vai fazer aquela piada imperdível, né? Claro, está faltando picanha. Pois é, talvez essa externalidade gere algumas condições também. O fato é que, em algum sentido, me parece bastante claro quando a gente observa as marcações dos discursos, e eu acho que isso se faz muito pouco no país em termos de análise política, que é aquilo que os indivíduos dizem em termos de palavra-chave e vai se repetindo no tempo, é aquilo que eles acreditam. Ser pego de surpresa agora, como o Caio muito bem falou, é não conhecer a biografia política de um ator e ver como
esta presidência, e em específico o ator mais importante da presidência, que é o presidente da República, em determinado sentido demorou metade do mandato para entender que ele tinha que ser parte integrante e efetiva do jogo o tempo todo, é literalmente dar uma enorme vidraça para que a oposição possa jogar um tijolo atrás do outro sequencialmente. E, boa, ótimo. Agora os tijolos estão quebrando essa vidraça? William, eu acho... Nós estamos falando da força do Lula. Sim, eu acho o Lula muito competitivo em qualquer cenário. Eu acho que o Lula tem o know-how de ganhar a eleição, sabe ganhar a eleição, faz isso, poxa, né? Eu sou de 78, primeira eleição ele tinha 11 anos, perdeu 3, depois ganhou todas. Ganhou todas. Então, assim, agora, claro, a equação política em Brasília é diferente, a equação política no mundo é outra, o Congresso ganhou força, o Supremo está hipertrofiado, sim. Mas o Lula na cédula, em qualquer cenário, ainda é forte. Ainda mais, eu não digo forte, não digo favorito, mas hoje ele é competitivo. Hoje, nas condições de fevereiro de 2025. Pode ser que daqui a um ano seja mais, pode ser que daqui a um ano seja menos. E daqui a um ano e meio, né? Quando a gente estiver em outubro. Agora, tem uma outra questão. Vai ser mais ou menos? Difícil. Desculpa, você provocou a pergunta. Não, mas depende do outro lado. Quem é o adversário? Não tem adversário. A direita fragmentada, Bolsonaro inelegível. O Tarcísio, que é um que seria forte, não quer, porque quer ser governador até 2030. Ronaldo Caiado não tem essa força ainda, não vejo ele com uma força para despontar. Bolsonaro quer lançar os filhos, que não tem o mesmo respaldo do pai. Ou seja, pode caminhar para um WO, se a direita não se organizar, e ela não está organizada. Eu vejo a direita, e a direita bolsonarista mesmo, os mais aguerridos, brigando entre si. Você vê aí como que se dá a turma do Bolsonaro com a turma do Nicolas, por exemplo, que é a revelação aí da direita, né? Tá na moda, né? Enfim, faz e acontece aí com todo mundo, com o governo, inclusive, né? Com o Haddad. Enfim, é contra quem? Ninguém sabe. Enquanto isso, o governo vai tocando dentro de uma equação que sabe fazer campanha e sabe ganhar campanha. Então, assim, eu não subestimaria, o Kassab aqui nessa mesa mesmo já falou, não subestimaria o Lula. Depois ele voltou, depois agora ele revoltou de novo, né? Ele corrigiu a rota. Ele vai e volta, vai ajustando o sabor do vento. Agora, Caio, talvez seja contra ele mesmo, né? Contra o próprio governo, né? Porque o que o Criomar diz que o Lula levou 2 anos para entender, eu acho que ele já entendia, mas tinha uma teimosia, Criomar. Tem uma teimosia muito forte do Lula em acreditar que a história dele, a forma como ele enxerga a superação da prisão e a volta dele ao governo e tal, seriam mais do que suficientes para legitimar qualquer que fosse a estratégia que ele quisesse impor na relação e na articulação política. Talvez ele tenha enxergado um Congresso Nacional um pouco mais forte, mas ao mesmo tempo recebido um Supremo mais aliado, ativista politicamente e mais aliado ao Poder Executivo do que antes. Então, talvez eu vejo muito mais como uma teimosia e vejo hoje o principal adversário de Lula, ele mesmo, e a forma desencontrada como ele tem tocado a agenda econômica e por aí vai. Eu diria, aproveitando esse momento que a gente está discutindo algumas das ideações e motivações dos atores, que um elemento muito forte na primeira metade do governo e que talvez hoje tenha menos apelo foi um governo que iniciou uma trajetória muito ofuscado por uma ideia de nostalgia. Nós fizemos, olhamos para trás, querem nos julgar, olhem para o retrovisor, mas de fato com os problemas novos surgindo, e aí você cai em um dilema que é muito comum em políticas públicas, que é usar uma receita antiga para um problema novo. E toda vez que você usa uma receita antiga para um problema novo, você basicamente vai ter o mesmo resultado que você teve anteriormente, porque ele não funciona. Tem 2 implicações no que você acabou de dizer, quando você fala de receita antiga. Você tem a receita antiga da busca da popularidade perdida, que é o que estamos tentando agora, Isso. E você tem a receita antiga na política fiscal. A da política fiscal, de fato, provocou um desastre lá. A busca da popularidade perdida, o que você achou desse começo de busca? Eu creio que sem sombra de dúvida, melhor direcionado do que aquilo que era a tentativa anterior. E talvez a gente possa fazer, num olhar bastante crítico, a ideia de que anteriormente nem se tinha uma ideia do que estava acontecendo no mundo de hoje em termos de comunicação. Não por acaso, e o Caio citou muito bem aqui, o governo deu tanta munição
para o deputado federal mais votado da última eleição, que ele se tornou um objeto de desejo dos outros grupamentos partidários, virou um fenômeno. Porque tem um aspecto de nostalgia, inclusive nessa busca da popularidade perdida. Eu, como sou repórter há muitos anos, lembro da famosa série de reportagens Lula com o pé na estrada quando ele perdeu a eleição de 89. É, isso. Então, ele vai para a estrada para viajar, para falar com o povo. Caravana pelo Brasil, caravana, alguma coisa desse nome. Que é exatamente o que estão fazendo agora de novo. Isso. Tem um detalhe que é interessante, né? Que agora as viagens não são para você fazer mídia local, entrevista na rádio, entrevista no jornal. É para fazer filminho para rede social. Para jogar nas redes. Para jogar engajamento. Então você viaja para entrar na rede social. 30 segundos. Pum. Aí faz um evento, 30 segundos. Porque essa é uma dinâmica que é muito forte para o novo eleitorado em democracias ao redor do mundo. Né? Não em determinado sentido, traz um desafio para a imprensa, para quem está fazendo análise política, que é os marcadores da discussão viraram outros. Você pode dar a resposta que você quiser, você edita em 30 segundos e joga depois lá e fala, viu, me deram uma pergunta lá e olha aqui como eu sou superior e fiz. E isso está mudando os referenciais de análise do processo. Né? Caravanas da cidadania. Caravanas da cidadania. Era isso. Obrigado, Thaís. Um Google, quer dizer, um Google. Um Google. Não resisti.